Você vai realizar um inventário florestal, mas tem dúvidas sobre quais são os principais custos que você vai ter, porque aí você vai precisar dessa informação para poder passar um preço final para o seu cliente com uma boa margem de lucro, ou você vai realizar um inventário florestal na sua própria propriedade, mas não sabe exatamente quais são esses principais custos que você vai ter que ter, e aí você não sabe como se programar sobre os recursos financeiros. Então, se você tem essa dúvida sobre quais são os principais custos de um inventário florestal, então vamos lá, me acompanha aqui nesse vídeo. Bem, se você vai realizar um inventário florestal, né, seja para um cliente ou seja na sua própria fazenda, propriedade, enfim, tá? Se você vai realizar um inventário florestal, é necessário você ter aí um conhecimento sobre quais os principais custos para se fazer isso em campo, tá? De tal forma que eu vou explicar aqui nesse vídeo que os custos de um inventário florestal já começam muitas vezes antes mesmo de você realizar um inventário florestal, tá? Então, se você está pensando em realizar essa atividade, é necessário você ter essa informação para você poder se basear aí a respeito do que você vai precisar de recursos, né? E até mesmo se você vai realizar essa atividade para algum cliente, isso é muito importante também porque você vai precificar, né, o seu trabalho, primeiramente com base nos custos que você vai ter, e aí em cima desses custos é que você vai, né, dar o seu preço final do seu serviço para o seu cliente, colocando a sua margem de lucro, tá bom? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar aqui para vocês os principais tópicos que você precisa considerar na hora de fazer o cálculo dos custos no inventário florestal. Então vamos lá. Bom, primeiramente, você vai ter custos aí de mão de obra, né? O inventário florestal não é uma atividade que você vai fazer sozinho. Você vai precisar de uma equipe de campo, né? Essa equipe de campo vai ter lá a pessoa que vai fazer a medição de circunferência, outra de altura. Dependendo do grau de complexidade do seu inventário, você pode ter a necessidade de ter um identificador de espécies. Dependendo das circunstâncias, você vai precisar aí de alguém que possa operar uma motosserra ou também uma pessoa para abrir picadas, enfim, né? Então assim, você vai ter uma equipe de campo que vai né, fazer a atividade junto com você. Cada uma dessas pessoas vai ter lá a sua remuneração, o seu salário que você precisa considerar, né? E além da equipe de campo, você também vai ter uma equipe de escritório, né? Pode ser você ou pode ser essas mesmas pessoas, mas o inventário florestal também envolve a parte de escritório, né? Então você vai ter a pessoa que vai fazer o lançamento dos dados, o cálculo de todos dos dados envolvidos aí no inventário florestal. Dependendo do local onde você estiver, é importante você também ter uma pessoa que vai dar aí um suporte relacionado à comunicação para você manter algum contato ali com a sede, né? Então, assim, todas essas pessoas, né, vai ter cada um o seu salário, a sua remuneração, que vai ter os seus custos, e também é importante você considerar aí na hora dessa remuneração, desses custos, os encargos de cada um, tá bom? Então, primeiramente, você no seu inventário florestal você vai ter custos com mão de obra. O segundo tópico aqui sobre os custos no inventário florestal está relacionado a transporte, tá? Ou aspectos logísticos, tá? Quando você vai fazer um inventário florestal, você precisa definir se você vai com carro próprio ou se vai com carro alugado, né? Cada um desses itens aí vai ter o seu custo, tá bom? Lá no campo, uma vez que você chega lá no local do inventário florestal, você vai ter que pensar também sobre como que você vai chegar até o local das parcelas amostrais, né? Pode ser a pé, que aí você vai precisar de abrir picada ou não, se não for necessário, ou dependendo do caso, você vai ter algum veículo específico ali dentro para você se locomover por dentre as parcelas de inventário, né? E aí para cada um desses veículos, né, que você vai utilizar, você vai ter custos de combustível, né? Se você for com o seu carro próprio, é importante você considerar também o custo de depreciação, né? Aí, digamos, por quilômetro rodado, você pode fazer esse cálculo, né? Para que isso possa compor aí a sua planilha de custos, entendeu? Então, assim, também nessa questão de depreciação, você pode, de repente, incluir também um valor de manutenção, né? Algum valor que você coloque por quilômetro rodado,
ou a cada tantos quilômetros rodados você coloca um determinado valor que vai compor a sua planilha de custos em relação ao transporte, tá bom? Então, primeiramente mão de obra, segundo, transporte ou aspectos logísticos para o seu inventário florestal. O terceiro tópico aqui são custos relacionados à hospedagem, né? Muitas vezes quando você vai fazer um inventário, né, por ser uma atividade ali de campo, nem sempre você tem uma sede ou algum alojamento, né, para você ficar ali, né? Às vezes você vai ter custos com hotel, né? Você precisa definir isso com o seu cliente, ou se for para você mesmo, né? Como é que você vai estar aí dentro desse aspecto, tá? Se você estiver fazendo um inventário florestal na sua própria propriedade, beleza. Então eu acredito que nesse caso você já tem aí uma sede, um local para você ficar alojado. Se não, você vai ter que definir isso com o seu cliente, se vai ter algum alojamento, alguma sede, né? Ou se não tiver, se você vai ter que arcar com os custos de hospedagem, né? Como é que você vai, né, custear isso? Você vai ter que então definir isso bem com o seu cliente aí para que você possa compor isso também na sua planilha de custos, tá bom? Então, hospedagem é um tópico muito importante a ser considerado nos custos do inventário. O quarto tópico aqui sobre os custos do inventário florestal é em relação à alimentação, né? Você e a sua equipe de campo vão ter que tomar um bom café reforçado para poder fazer essa atividade que gasta muita energia, né? Além disso, tem os custos de almoço, janta, porventura alguns lanches que você possam fazer para dar conta de fazer todo o serviço, tá bom? Então, os custos de alimentação, quem vai custear é você, o profissional, a pessoa que está conduzindo o inventário florestal, ou isso vai ser custeado ali pela sede, pelo alojamento do seu cliente, tá bom? Defina isso para você também compor essa questão aí dos custos, tá bom? Só uma observação aqui, é que assim, por experiência própria, não tenha, digamos, receio, dó de propiciar uma boa alimentação para sua equipe, tá bom? Comida não quebra ninguém não, tá, gente? De maneira simples, o que eu tô tentando dizer aqui é isso, tá? Você alimentar bem as pessoas que vão te ajudar, que vão ser os seus colaboradores, vai fazer com que o serviço de campo fique bem melhor executado, tá bom? Só procura definir isso bem, se é você que vai fornecer alimentação ou se isso vai ser custeado pelo seu cliente. Agora, o quinto tópico aqui que vai compor a sua planilha de custos são materiais e equipamentos que você vai precisar para fazer a atividade, tá bom? E quando eu falo aqui materiais e equipamentos, eu estou me referindo aos equipamentos que você vai utilizar para realizar o inventário florestal, né? Mas também outros que são muito importantes que muitas vezes as pessoas não consideram, como por exemplo, materiais de primeiros socorros, tá? Já que você vai estar no campo, muitas vezes você vai estar num lugar onde o deslocamento daquele local até alguma sede, algum lugar que possa ter algum suporte, de repente é um lugar demorado. Então tem ali no campo um kitzinho básico que seja de primeiros socorros para caso alguma necessidade, tá bom? Também nessa mesma linha, né, de você estar de repente em algum lugar distante, procure considerar aí, se possível, equipamentos de comunicação, né? Se no lugar de repente, pode ser que pegue celular, beleza, então você, por qualquer motivo que você precisar de alguma necessidade, tem como você entrar em contato com alguma outra equipe para alguém para dar suporte. Se não, se você estiver num lugar bem isolado, procure ver também a possibilidade de você ter algum equipamento mais específico para comunicação via satélite, tá? Isso vai dar uma segurança maior tanto para você, quanto para sua equipe, quanto para os seus familiares e também o seu cliente, tá bom? Onde que você vai estar fazendo a atividade e, caso necessário, você consiga entrar em contato se preciso, tá bom? Então, equipamentos de comunicação também são muito importantes. E, assim, também os equipamentos de proteção individual, em geral, tá? Perneira, o chapéu especial, né? Além dos equipamentos de primeiro socorro, os EPIs que você vai utilizar, você e a sua equipe também são muito importantes, tá bom? Por fim, o sexto tópico aqui sobre os custos do inventário florestal vai estar relacionado a, digamos, outros materiais, outros fatores diversos que vão acabar tendo custos também.
Por exemplo, taxas administrativas, tá? Quando você vai realizar um inventário florestal, você, na hora de você apresentar isso para um órgão ambiental, normalmente isso lá tem lá uma taxa de análise, tá? Então esse custo é você que vai bancar ou é o seu cliente? Você já definiu isso? Outros custos relacionados a impressões, mapas, né, papel, material de escritório em geral, tá bom? Então isso também, uma vez que isso vai ter um custo, você precisa, né, saber planilhar isso para compor a sua planilha e você também daí passar um preço do seu serviço correto para o seu cliente, tá bom? Para que você tenha corretamente aí a sua margem de lucro, tá bom? Ou, como eu disse anteriormente, se é você mesmo que vai realizar o inventário florestal na sua propriedade, tudo isso são custos que você vai ter que saber para poder você se planejar aí os seus recursos financeiros, tá bom? Bom, basicamente os principais custos do inventário florestal são esses que eu falei aí, tá? Você acha que eu esqueci de algum? Ficou alguma dúvida, né? Qualquer coisa escreve aí nos comentários que eu vou procurar responder todos com muita atenção, tá bom? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado e valeu!